Vamos lá. Marla já entrou. Neide. Nishiyama. Solange entrou. É? Sua conta entrou. Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo. G-Red, Dojo Oficial, entendeu? Ok. Muito obrigado por estar acompanhando. Rubens, Simone, uma boa noite. Isso. Sensei Teandra já vai clicar lá em solicitar para participar e logo ela já estará conosco na entrevista. Boa noite, Simone. Boa noite, amigos. Muito obrigado por estar junto conosco. Marlo, domo arigatô. Estamos aqui com um café maravilhoso. Mário, muito obrigado. Cafeína da Terra, café do Marlo. Boa noite, André. Esse café aqui é muito bom. Recomendo. Por isso é um café aí que a gente toma e com certeza ele nos deixa apaixonado. Origashimasu, André, Medianeira, está junto conosco, Alejandro. Logo em seguida, a Sensei Teandra já vai solicitar para participar. E voltamos aqui. Boa noite, Emílio. Muito bom. Os amigos que estão nos assistindo, nos acompanhando, esse momento. Carlos, muito obrigado, Fausto. Obrigado por nos acompanhar aí. É uma forma de a gente estar levando o Aikido, né, e os diversos trabalhos tão bonitos realizados pelo Aikido em diversas esferas. Né? Walter, boa noite. Rose está junto conosco. Nanda Duarte, Miriam, ótimo, muito obrigado por estar conosco aí nesse sábado, às 19 horas. Então vamos lá. Sensei Andra já junto conosco. Olá, konbanwa. Konbanwa, como está? Tudo bem, boa noite. Boa noite, como estão todos? Boa noite a todos, obrigada aí pela presença de todos. É uma ótima satisfação aí, nós temos a Sensei Teandra junto conosco nesse sábado, né? Agradeço a todos que estão nos acompanhando e esse momento de entrevista de café com o Sensei é uma forma de a gente trazer diversos trabalhos de pessoas que desenvolvem com muito amor e carinho essa trajetória dentro do Aikido e levam isso à sociedade de uma forma, eu posso dizer, muito sincera, muito humana. E hoje o assunto é humanização no Aikido. É uma coisa que o Aikido tem uma raiz profunda, a parte humana. Então eu tenho certeza que hoje vocês vão adorar esse tema aí com a Sensei Teandra. E já adiantando, nós teremos no próximo sábado, se não me engano é dia 27, Sensei André Gomes junto conosco aí, na próxima entrevista, falando também sobre Aikido, sobre os treinos de armas, o pessoal que gosta do treino de armas aí, não perca no próximo sábado. Muito bem, Sensei Teandra, para quem não conhece Sensei Teandra, todos quase que estão aqui conhecidíssimos da Sensei Teandra, já conhece ela, a trajetória da Sensei Teandra dentro do Aikido, de diversos eventos, participações internacionais. Quinto dan de Aikido, já treina há muito tempo, uma experiência muito vasta sobre Aikido, e vai compartilhar um pouco com a gente sobre isso. Sensei Teandra, fala um pouquinho de você e desse tema importantíssimo que é a humanização no Aikido. Negashimasu. Boa noite a todos novamente, agradeço aí a presença, a disponibilidade de todos nesse horário, que estão todos em suas casas. Agradeço o pessoal da Argentina, de Córdoba, de Santiago do Chile, de São Paulo, Curitiba, que eu vi de Medianeira, de Foz do Iguaçu, enfim, todos os amigos aí que estão nos prestigiando com suas presenças online.
Ah, Melissa, muito obrigada. Bom, como o Aikido já está implícito em sua concepção, né, sua própria humanização, como o Marcos fez uma breve apresentação, poucos sabem que na minha formação, eu fiz magistério, logo no meu colegial. Posterior a isso, a minha primeira formação foi em educação física. Depois eu fui para a parte de comunicação, de marketing, me graduei, me pós-graduei e fiz MBA em gestão estratégica de comunicação. E todas as áreas de humanas. Eu sou uma apaixonada pelo ser humano e, por incrível que pareça, eu acredito no ser humano. É claro que tudo dentro dos seus limites. E a gente tem que acreditar no ser humano e sempre na formação dele, da melhor forma. Então vamos lá, o que vem a ser esse tema, né? Humanização no Aikido. O que eu acredito? A gente precisa entender que a humanização, o que vem a ser isso? Se tornar benevolente, gentil, afável, nada mais é do que tratar o ser humano, como um ser, como outro qualquer, tratá-lo bem, né? Isso pode ser de várias formas, né? Com civilidade, com ética, sem discriminá-lo de forma alguma, tratando de forma justa, de igual para igual, como pessoas independentes, sem discriminá-lo por títulos, por condição social, por condição financeira, de várias formas. Temos vários exemplos. Na minha época, que eu ministrava aulas convencionais, eu tinha desde do servente até o top de diretor que eu lecionava. E todos eu tratava da mesma forma. Então, isso, eu ouvia vários comentários. Por quê? Né? Porque eu entendo o ser humano como um ser único. E esse ser humano tem que ser tratado da mesma forma, independente da sua condição social. Ele é um ser humano. E essa humanização que há pouco tem descoberto até na parte da saúde, da educação, nada mais é do que isso. E é uma coisa simples que a gente tem que tratar como sempre. O que a gente faz no Aikido? É exatamente isso. No Aikido está implícito no momento do Aikido. E no Aikido a gente precisa cada vez mais trabalhar isso como sensei, ou como instrutor, ou como professor. Cada um dá um título, né? Então, a gente tem essa necessidade. Eu acredito muito nisso. Então, Legal. Acredito, Tiandra, já aproveitando, fazendo uma abertura, uma colocação assim, que somente esses pequenos minutos que você falou já daria para fazer diversas lives, né? São tanta claro. coisa tão importante e detalhes, né? O que você falou aqui é o Aikido na prática, né? O que a gente busca praticar constantemente. Claro que você falou que isso é uma coisa que precisa ser desenvolvida, né? E que às vezes não tem, a gente vê os vídeos de Aikido, vê só pessoas caindo para cá, caindo para lá, caindo para cá, e as maioria das pessoas se apaixonam por isso, né? Mas isso é uma pontinha, da pontinha da unha, da dimensão, só o que você falou da benevolência, ser afável, gentil, né? Trabalhar a parte de civilidade, ética, sem discriminação, igual para igual, enfim. Nossa, só esse começo aqui já deixou instigado a muitas coisas já, a falar isso daí. E dentro disso que você fez essas colocações, como é que você vê, Teandra, desculpa te chamar de Teandra, uma forma mais
vamos dizer assim, mais próximas de amizade que a gente já se conhece. Como é que você vê isso na prática dentro do Aikido, esses valores? Porque é importante a gente falar disso, que quem não treina Aikido, às vezes não consegue imaginar como uma arte marcial, que parece ser luta, né? Um atacando o outro e tal, projetando. Como é que isso consegue ser desenvolvido assim? Então, eu acredito que muitos têm essa dúvida aí, né? Desse quebra-cabeça, como fazer isso. Negashi-bashi. Então, vamos lá. São de várias formas, né? A primeira coisa é a gente parte do processo. Eu acredito que o start inicial é partindo, como eu finalizei anteriormente, dos instrutores, senseis ou professores. Esse trabalho de humanização starta dali, né? Como? Esse inicial processo é uma anamnese, quando você tem esse primeiro contato. Não é aquela anamnese que a gente faz, você é doente, você toma o quê? Não é essa tradicional. É no dia a dia de treino que você vai conversando, você vai descobrindo o que este aluno tem de vida, de histórico de vida, como ele atua, em que área ele atua. Então, você vai descobrindo peculiaridades desse aluno, de como ele é, de coisas que ele gosta, de como é a vida dele, sem entrar diretamente na vida dele. Então, coisas que às vezes o aluno gostaria de estar se abrindo e coisas que às vezes ele não fala para outras pessoas, muitas vezes num ambiente agradável, ele fala. Então, a partir disso, ele começa a se abrir. Quando ele está ali, ele está entregue, ele entrega o seu corpo, que é a parte mais plena que ele tem, é o templo dele, que é o corpo dele, ele entrega para a gente. Então, a partir deste templo, ele está nos dando, nos emprestando temporariamente, para quê? Ele está cedendo para a gente, no nosso exemplo, o nosso importante exemplo de que a gente, a partir daí, disseminar ensinamentos bons, ensinamentos puros, promovendo uma liga de sentimentos. Se eu falo uma coisa, que fazer essa coisa, não só no tatame, mas fora do tatame. Então, se eu sigo uma linha de conduta, eu tenho que ali fora do tatame também seguir essa linha de conduta, sem discriminar, sem falar, um simples saber o nome do aluno. Tem pessoas que treinam com pessoas que não sabem nem o nome da pessoa. Como que eu vou ter um contato ali sem saber com quem eu estou treinando? Né? Tem pessoas que acham mais importante respeitar a graduação do outro, por ser um senpai, do que respeitar o indivíduo com quem eu estou treinando, independente de ser um kohai, que seria o menos graduado. Muito se fala de empatia, de trabalhar se colocando no lugar do outro, mas se faz realmente isso? Né? O que é empatia? Né? A gente fala, o que é empatia? É se colocar no lugar do outro, não é, Marcos? Não é isso? Você falou na live passada com o Márcio, né? Muito da empatia, do trabalho com as crianças, né? Mas se pratica realmente a empatia? Vamos refrescar a memória. A gente realmente, de fato, de coração, se pratica de fato a empatia? A gente se coloca de fato? Essa questão da empatia que você está falando, porque antes disso começa com uma conexão. Sem conexão, não existe empatia, porque a conexão é o momento, né? Criar um rapport entre essas duas pessoas, elas se conectarem. Então,
Na realidade, já saiu de uma entrevista, está virando uma aula que você está fazendo para nós aí. Né? Está De forma ensinando nenhuma. dicas. A galera que está assistindo aí já está vendo dicas de como fazer isso daí. E é perfeito esse detalhe, Tiandra, porque assim, às vezes, mesmo sendo um faixa preta, né? Eu aqui no treino eu falo assim, ó, treina devagar, começa devagar, vai progredindo, vê se a pessoa consegue fazer um pouco mais forte, por quê? Porque ela pode estar um pouco parada de treinar, tá vindo agora, ou ela se machucou, ou ainda está machucada. Então, assim, começa num ritmo devagar, indiferente da graduação, que é isso daí, perfeitamente que você falou. E aí, se a pessoa conseguir fazer mais rápido, se faz, né? Dependendo do nível das pessoas, essa interação de treinar, e é bem isso, é verdade. Às vezes, treinar essa empatia, às vezes a pessoa está tão ávida pela aquela técnica, né, em aprender, que às vezes acaba, acho que esquecendo, né, dessa empatia, né, porque tá com a cabeça, às vezes, não é que ele não pratique mais, né, foi treinar com quinto dan, sexto dan, sétimo dan, chegou lá, nossa, técnicas mirabolosas e tal, e naquele momento esqueceu da empatia, mas é perfeito, isso daí é bem legal mesmo. Sim, sem dúvida. A solidariedade é fundamental em todos os momentos, não tem jeito. A gente sempre tem que estar ali atento, principalmente nos nossos limites. Principalmente porque eu vejo muito no Aikido, principalmente dos nossos grupos de treino, que hoje nós não treinamos com pessoas jovens. Eu vejo por mim, eu não comecei jovem treinando Aikido. Eu já comecei mais madura treinando Aikido. E os grupos que eu vejo hoje que se reúnem treinando Aikido são pessoas mais maduras, mais experientes. Porque inclusive, recentemente entrou uma família para treinar na oficina e a pessoa entrou, o rapaz entrou, falou assim: eu sempre sonhei em treinar Aikido e eu nunca consegui. Por quê? Porque ele teve o processo dele de estudo, aí teve o processo que ele criou uma família, aí teve o processo de trabalho, e hoje, mais maduro, ele conseguiu toda a estabilidade de construir a família, de construir a vida dele. Agora ele conseguiu se estruturar e vai agora curtir poder fazer o Aikido. Então, quer dizer, ele está mais maduro. Então, eu tenho que respeitá-lo como ser único, né? E um corpo que já está calejado de uma vida, de certa forma, sedentária. Então, eu vou ter que formar esse corpo, né? Desconstruir toda essa rigidez e programá-lo de uma certa forma diferente. Como eu vou fazer isso? Respeitando como ser único. Então, muitas coisas técnicas, eu vou ter que construindo gradativamente, né? Então, todo esse processo de humanização, eu tenho que fazer. Por quê? Eu respeito toda a parte de Budô que a gente trabalha, toda a parte de organismo, das técnicas que a gente tem que ter, de rigidez que a gente tem que ter, da etiqueta do Aikido. Porém, a gente tem uma clientela diferente. Nós temos que respeitar isso e nós temos que nos flexibilizar diante disso, porque é diferente de no Japão, as crianças já nascem, parece que é nato isso, né? Toda essa organização, toda essa obediência, a rigidez com as regras. Então, aqui a gente está construindo isso. Por quê? Porque eles fizeram isso. Às vezes eu até brinco que a gente tem que voltar, às vezes, com aquela matéria de educação moral e cívica. Parece até radical, né? Mas não é, porque se perdeu lá atrás, né? Então, a gente teria que voltar algumas coisas, Concordo. porque faz parte, isso é educação, é trabalhar respeito, né? Não é questão de rigidez, né? De nada. Tudo isso é trabalhar respeito com o outro. A gente tem que trabalhar para a gente respeitar, todo mundo quer respeito, mas ninguém respeita a opinião do outro. Se eu discordo de você com alguma coisa,
você não, já a partir daí você não vai me escutar. Mas não, tá errado. Se eu discordo de você, você discorda de mim, você me escuta, porque você me respeita, e vice-versa, né? Isso é um processo. É a mesma coisa de pessoas que, porque eu entrei antes ou entrei depois dessa pessoa no Aikido, a pessoa me despreza. Tá errado a historinha de Kohai e Senpai. Não tem isso. Um só entrou antes e o outro entrou depois. Então, um tem um pouquinho mais de experiência do que o outro, né? Então, os dois podem compartilhar e os dois vão treinar junto, né? Os dois têm que se respeitar mutuamente, porque um vai precisar do outro no tatame, né? E isso não pode ser Deixa eu aproveitar. desconsiderado de forma nenhuma. Deixa eu aproveitar, Tiana, eu vou, assim, para não fugir muito das tuas ideias, que são legais, até Claro, para a gente ir construindo. Porque você fala bastante, daqui a pouco eu quero resgatar algo que está lá no meio que você falou e acaba passando, né? claro. É importante a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que dentro de um processo de construção, como a Sensei está nos falando, que é um processo, todos nós somos seres imperfeitos neste mundo, né? Falando dentro de uma visão, vamos dizer, holística, né? Do Holos como um todo, temos muito a melhorar. O pequeno eu e o grande eu, né? O eu o que forma o universo como um todo. E o pequeno eu é o eu egoísta, é o eu que quer ver somente o nosso lado, quer ver o que é benefício para mim, porque eu sou melhor, enfim. E é difícil porque errar, a gente vai errar. E a gente tem que tentar, durante os treinamentos, tentar errar menos. Só que é um processo de construção, né? Alguns, às vezes, levam poucos tempos para fazer isso, meses, poucos anos. Outros levam mais de 10 anos e ainda não melhorou. Então, eu vejo como isso é difícil, né? Do próprio respeito. Essa semana no treino, eu estava comentando com os alunos sobre a questão que a gente faz orei quando pega o treino com armas, bastão, ok, né? E faz o cumprimento. O respeito com tudo no universo, com pessoas e com os objetos, porque se os artesãos japoneses fazem a reverência, porque aquele material vai ajudar ele a sustentar a família, vai construir, né? As casas, enfim. E eles fazem um ritual de respeito, aquelas ferramentas que entram, não porque ela é um ser humano ou não, mas que ela tem um papel significativo. Então, todos que passam nas nossas vidas, dentro do dojo, no treino, seja um senpai ou até mesmo um kohai, nos ensinam muito. Então, assim, o que você falou é extremamente importante, porque entra um aluno novo, eu tenho um aluno que passou por uma situação de câncer e está voltando a treinar, um respeito enorme. Tem um outro aluno que tem Parkinson e está lutando contra isso. Tem dificuldades de treinar? Claro que tem, gente. Então, assim, não é por isso que eu vou fazer a técnica forte, indiferente se ele é um homem, grande, pequeno. Essa parte humana, André, assim, é muito importante, assim, extremamente importante. E que nós devemos entrar na porta do dojo quando a gente faz orei, pensando que naquele momento nós estamos buscando evoluir, né? Buscar refletir. É claro que tem muitas coisas para nós refletirmos durante o treino, durante a busca. Então, às vezes, não chegar a ficar somente conversando, fazer aquela meditação rápida, aquela introspectivo, pensar, não, eu preciso melhorar, ter consciência dos seus pontos que você, às vezes, acredita que naquele momento de vida quer dar um passo naquela evolução. Então, é isso que você comentou, que nós devemos fazer, todos nós, indiferente de graduação, né? E eu digo que isso é singular no Aikido, porque eu treinei em outras artes marciais, e digo assim, às vezes o foco é a luta, né? E por mais que às vezes no Aikido algumas pessoas às vezes esqueçam ou não fazem, às vezes erram, mas no Aikido ainda se fala muito sobre isso. É uma das artes marciais que se pratica, que enaltece muitos valores, e é claro, né? Não é uma chave que a gente liga e agora a gente já está se tornando aquilo, assim. A gente vê o quanto de dificuldade, porque às vezes vem muita a questão cultural, né? A família da pessoa às vezes é meio arrogante, prepotente, e o cara veio com aquele jeito dele, assim, às vezes ele é assim no tatame também. Então, eu digo a isso porque quando eu fui fazer um trabalho social com criança carente, com hospital e polícia, eu vi que também os policiais precisavam de ajuda, mesmo sendo austeros, fortes, né? Duros, eram pessoas que precisavam também de um olhar mais atento,
Então, todos na sociedade precisam desse olhar. Olha só, hein? Todos, indiferente de idade, diferente de posição social, porque todos nós somos o pequeno eu do ego, né? O quanto temos que evoluir. Então, eu vi você falar de respeito, né? Sobre essas questões do mais antigo também, que tem que prestar um pouco atenção no mais novo, que a gente aprende, vice-versa. Essa pluralidade de informações que você está nos trazendo é uma big aula. Pessoal, não perca, esse material vai ficar no IGTV depois, hein? Lá no Instagram, não assista de novo. Muito bom. Né, certeza. Então, só falando esses pontos aí, vamos arigato. Imagina. Eu sempre penso assim, Marcos, a minha linha de conduta para a minha vida, e eu procuro passar para minha filha e agora para minha neta, o que eu não faço para os outros, eu não gostaria que fizessem para mim. E para os meus alunos, eu sempre penso em como eu posso ajudá-lo, o que eu posso fazer, o que eu percebo, o que ele está passando por aquele momento. Cada aluno passa por um momento naquela vida, e cada um age de uma forma. Tem alunos que, no momento de nervosismo, você pode perceber que no tatame, quando a gente passa ao lado dele para olhar, para uma correção, ele fica nervoso e ele ri. Tem outro que trava, que não faz mais nada. Tem outro que pega forte e dá uma alavanca que vai sair com o braço do coitado do seu quê na mão. Então, Vamos cada dizer para um... você que até nós ficamos nervosos quando o Sensei Maruyama chega perto da gente, né? Isso que a Sem gente já treina há dúvida. anos com ele. Imagine um aluno novo. Eu lembro que tem um aluno que era muito mais graduado que eu na época, eu era, se eu não me engano, eu era faixa roxa, e eu caía sempre com ele treinando, não vou citar o nome em respeito, e o sensei estava sempre passando do lado, eu estava com ele. Eu estava sempre no Shironage, e ele sempre me torcia que ele saía com o meu braço na mão, quando ele ficava tão nervoso, que, nossa, eu falava justo comigo, mas era impressionante. Eu tinha um aluno que determinado sensei passava e ele ria, ele começava a rir. E aí veio esse sensei do meu lado e falou assim, esse aluno é muito displicente. Esse aluno não sei o quê, esse grupo de alunos... Eu falava, não, fica calmo, ele não está rindo de você. Ele fica nervoso, como eu já conhecia já há mais tempo esse aluno, eu falava assim, ele fica nervoso e é a forma dele se expressar. Então, assim, essa é a anamnese que eu comentei lá atrás. Então, você conhecendo um pouquinho mais o aluno, você acaba percebendo como cada um reage aos seus impulsos emocionais, né? Então, é essa a importância que eu comento, né? Então, por isso que a gente precisa refletir em alguns momentos, sempre qual que é a razão que foi lá atrás a criação que o fundador teve do Aikido, né? Por que que a gente não pode cometer o risco de distorcer essa principal razão, né? Porque a gente é tão privilegiado de ter essa arte nas nossas mãos, e eu me sinto tão aquém, muitas vezes, e quanto mais a gente lê, mais a gente treina, mais a gente estuda, parece que menos a gente conhece, menos a gente sabe, né? É muita coisa que a gente precisa conhecer, e assim, é muito profundo e muito complexo ao mesmo tempo. Então, as ações acabam sendo distorcidas e muitas vezes desumanas. Então, nós como os instrutores, senseis ou professores, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a gente está numa posição, ao mesmo tempo, privilegiada, e com muito cuidado, a gente precisa ter esse olhar crítico, né? E um olhar muito cuidadoso, para a gente não deixar que aconteça isso no tatame. Porque a gente pode, lá para frente, fechar os olhos ou se omitir
de coisas muito ruins que podem acontecer, né? E é perigoso, né? E essas ações desumanas e essas distorções não são as coisas que o fundador gostaria que acontecesse, porque o aperfeiçoamento máximo é exatamente do ser humano que o fundador falava. Essa é a minha humilde opinião, né? De tudo que eu pude estudar e que eu venho estudando, que é uma temática eterna, né? Que é um conflito, né? Ele, além de toda a marcialidade, eu não estou falando da marcialidade, tá? A marcialidade é uma coisa, assim, fundamental, mas que a gente aprimora, que a gente trabalha toda a marcialidade, que a gente vai aprimorar toda essa parte humana também com a marcialidade, né? Porém, a gente não pode largar essa parte humana. É importante essa sua fala, né, Teandra, trazendo a importância disso, né? Por mais que a gente vê diversos livros falando do Budô, que é parar a guerra, e que algumas pessoas às vezes interpretam como o caminho do guerreiro somente, né? Que é o caminho daquele que para o conflito. E o que é parar o conflito? Né? Então, assim, o conflito, de uma certa forma, ele precisa existir para que, quando não existir o conflito, né? Como o Tao fala, tem a dualidade, para que a gente possa entender o meio. Se eu não entender o que é estar com a barriga bem cheia e não entender o que é passar fome, eu não consigo entender o que é o caminho do meio. Então, eu preciso entender as duas esferas para poder ter uma relação do que eu preciso ter feito. Muitas das pessoas entram no Aikido por causa de luta, né? Vamos dizer assim, eu entrei por causa de Steven Seagal. Eu queria jogar os outros. Até cair a minha ficha quando eu fui jogado. Opa! Agora, a parte humana, a gente às vezes aprende da pior forma, né? É verdade. Tem que jogar o outro. Aí quando veio pra cá, opa, isso aí já é mais difícil. Aí eu disse, calma, então vamos devagar, vamos treinar. Algumas pessoas às vezes entendem, começam a entender o Aikido, essa parte humana, pela dor. Então por isso assim, ou se aprende pelo amor, que é o que você está falando, porque você já entra, se conecta, fala, acolhe, e o outro você fala e a pessoa não entende. E aí você fala e você não entende. Aí quando às vezes, ele sente a técnica que funciona, e aí liga todas essas informações, opa, esse negócio é uma coisa interessante. E começa a desabrochar. É a flor de lótus, né? Ele começa a acordar. Do meio do brejo nasce aquela flor bonita. Então a pessoa começa a verificar isso. E é muito importante, como você falou, o Aikido é singular nesse ponto, porque trabalha diversos valores. É claro que muitas pessoas, né, às vezes, não sei se é porque não gostam, ou porque não tem tanto interesse, enfim, não se interessam às vezes por essa parte tanto humana, da empatia, de se colocar, de realmente ajudar aquela pessoa, de entender às vezes que ela está segurando forte porque está passando por um momento difícil na vida, está com uma tensão, tem síndrome do pânico, às vezes tem um monte de coisas envolvidas, eu digo isso, gente, porque eu tenho alguns alunos que já passaram por dificuldades de síndrome do pânico, por outros problemas psicológicos, de tentativa de suicídio, e se não fizesse isso que a Sensei Teandra falou, de se conectar e tentar entender o que passa na cabeça, mas não julgar, essa pessoa tinha feito algo pior. Então, ser sensei é uma coisa que... ou instrutor, aquele que chegou antes, não é nada melhor, não é um deus. Sensei somente aquele que chegou antes. A Sensei Teandra acabou de falar isso daí. É uma pessoa que só começou a treinar antes. Né? E quando esse sensei realmente se propõe a isso, ele está sendo exemplo e é uma responsabilidade, porque os alunos estão observando ele, esse comportamento. Então, às vezes, o cara gosta de treinar firme, dinâmico, mas não pode, sem dúvida nenhuma, trabalhar essa questão humana. O Aikido é isso. Então, muitos entram no Aikido pela diversidade de técnica, mas o que a Sensei está falando dessa parte humana, ela deve ser constantemente treinada. E digo eu, de partida, que ela tem que ser conectada dela com ela mesma. Esse é o primeiro ponto. Que às vezes ela não é humana, nem com ela mesma ela é humana. Ela não presta atenção dentro dos seus próprios medos e inseguranças. E transpõe no outro esses medos. Certo, Sensei Teandra?
Quantas vezes a pessoa tem muitas inseguranças e para esconder essas inseguranças, vai lá e desconta no outro. Alguém perguntou qual o conselho que eu daria para os alunos. Eu não sei quem foi que passou, né? E, na realidade, assim, cada caso é um caso, né? E, na realidade, eu sempre falo, que aconteceu, chegue no seu sensei e converse com ele. Eu acho que a sinceridade, a franqueza, nunca é demais. Eu sempre fui o mais franca possível, sempre fui a mais sincera possível, na medida sempre possível, sempre que você pode, tudo tem sua hora e seu lugar, sem dúvida nenhuma. Marca uma hora com o seu sensei, converse com ele. Se tiver acontecendo alguma coisa que você não esteja feliz ou que tenha acontecido, converse com ele, nada mais justo, não é, Marcos? Não é assim que a gente sempre procede? É isso Se mesmo. acontece alguma coisa que te desagradou, e muitas vezes, se eu estou andando no tatame, acontece alguma coisa, e se eu percebo, eu procuro cortar na hora, porque essas coisas não podem acontecer, gente. Todo mundo assim não pode acontecer. Nós somos iguais. Por favor, e se acontece, chegue para nós, converse com a gente, tá? São coisas que realmente não podem acontecer, porque nós estamos ali. Nosso templo sagrado é nosso corpo. Nós estamos cedendo o nosso corpo. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso, com uma arte de privilégio, né, que é o Aikido. É maravilhosa essa arte. Cada vez mais que a gente se aprofunda, a gente consegue procurar entender um pouquinho mais do que o fundador, o Sensei, queria nos permitir, essa grandeza dessa arte nos traduzir. Então, assim, não deixa passar, mas converse cada vez mais com o seu Sensei, né? Nós somos muito próximos dos alunos, eu procuro cada vez mais ser próxima dos alunos, tudo a seu tempo, tudo a sua forma. Por isso que essa anamnese que eu comentei, que é uma anamnese diferente, eu sempre procuro fazer, às vezes treinando, que não é o ideal, mas conversando depois do treino, conversando um pouco antes do treino, né? Porque aí a gente começa, nessas conversas, a gente descobre os valores das pessoas, a gente descobre as emoções, os sentimentos que elas têm para com a comunidade do que ela está treinando, porque não é só faixa que a gente está buscando, a gente está buscando ali o trabalho de base para quê? Para a busca de um bem maior. Ali a gente está plantando sementinhas para um bem maior. Eu sempre cito um filme, A Corrente do Bem. Cada sementinha do bem que a gente planta, a gente expande. E quem disse que essa expansão, a gente não pode ter uma colheita maior? E a gente, daqui a pouco, a gente não está numa grande semeadura do bem. É essa a nossa grande, o que eu diria? Utopia, talvez, mas eu acredito nessa. Por isso que eu digo que eu sou apaixonada pelo ser humano, porque eu acredito nisso. Eu, de fato, eu acredito que o bem vence, sempre vai vencer. Então é nisso que eu acredito, por isso que eu treino Aikido, né? Por isso que o Aikido não é competitivo, porque é a gente com a gente mesmo. O maior mal que a gente concorre é com a gente mesmo. Não sei se vocês sempre como que é a preguiça, que é aquela coisinha, aquele bichinho ruim. Então, assim, é isso que a gente vai competir. Não é com o outro, é conosco mesmo, né? É muito interessante, Teandra, para quem é do universo das artes marciais e que gosta, né? Eu digo dessa singularidade
que tem no Aikido, e que, como você falou dessa corrente do bem, tem um curso que eu desenvolvi de contenção física de paciente chamado Health Security, Saúde e Segurança. E assim, eu digo que o Aikido, tanto é que no símbolo dele tem o kanji do Aikido. E eu fiz questão de colocar o símbolo do Aikido, os kanjis do Aikido, porque as pessoas falam assim, mas a arte marcial não pode numa contenção física de paciente. Perfeito, não pode. Esse curso são técnicas diversas para isso. Mas o que o Aikido tem a ver? Eu falei assim, a sua essência. Como assim? Fazer o bem às pessoas. A ideia é essa. Tudo que nós fizemos com o Aikido, o Aikido não está só na mente e na técnica, mas o que ele plantou em nós, que é essa semente que a Sensei Tenda acabou de falar, que é esse desejo em querer ajudar as pessoas, de fazer o bem para as pessoas. E foi engraçado que quando eu formei essa equipe no hospital, dentro da ala psiquiátrica, um aluno meu, a mãe dele surtou. E quando a mãe dele surtou, ele levou nesse hospital, mas sem lembrar, sem saber de nada que eu tinha dado esse treinamento. Quando os enfermeiros viram esse símbolo na camisa dele, falaram assim, você é aluno de Sensei Marcos? Falou assim, nós vamos, olha, a gente não tem como falar isso, não é para retribuir somente, mas a gente vai dar uma atenção para sua mãe porque ele nos ajudou. Então, a corrente do bem é isso, e eles deram atenção. Depois, esse aluno veio me agradecer que os enfermeiros deram uma atenção especial para a mãe dele, porque eu tinha ajudado eles lá atrás. Então, é isso que a Sensei Tenda está falando. Né? Que começa dentro do tatame, que começa com essa correlação de conexão, de entender, de troca de energias, de se colocar né? Às vezes você sente que o aluno está emocionalmente diferente, mas você entende que ele precisa do tempo dele para amadurecer, para trocar essa ideia, daqui a pouco ele vai se abrindo um pouco mais, vai conversando. E assim, o Aikido é muito singular. Porque o enfoque não é somente a luta. Esse trabalho de valores do crescimento humano, hoje, eu posso dizer sinceramente, quando eu era novo, assim, quando eu entrei no Aikido, eu não olhava isso como algo importante. Por isso que eu, às vezes, entendo os alunos iniciantes, porque eles entram com uma cabeça, né? Porque eles veem os vídeos, jogando para cá, joga para lá. Mas depois que ele começa no tatame, o sensei falando, trocando essa experiência, o momento do chá, enfim, ele vê que é um outro universo. E isso é apaixonante. Apaixonante. Vocês veem a Sensei Tenda falando assim, parece que ela... Falta sair os coraçãozinhos dela. Assim, que ela adora falar do Aikido. Então, assim... Quem trabalha com Aikido, quem vive o Aikido muitos anos, você vai ver isso. Esse sentimento, né? Às vezes, pode ser assim, cabelo meio raspado, o cara olha com cara de mal, mas não tem nada de mal não, cara. O coração é grande que só. Né? A gente, poxa... Mas claro, cada um tem um jeito de ser, outros são mais carinhosos, mais sorridentes, mais abertos. Até minha filha fala assim, ó, pai, sorri mais, às vezes você tá com a cara fechada. Sensei Marema fala, smile... Smile, né? A gente às vezes está concentrado na técnica, sensei, smile! A gente tem que sorrir um pouquinho mais. Mas é maravilhoso. Com certeza, sem igual. Né, Sensei Tenda? Muito bom. Sem dúvida. Responderam uma pergunta que fizeram a respeito da evolução emocional, se evolui com os treinos. Na minha concepção, sim. Tá? Na minha humilde concepção, eu acredito que sim. Como o Marcos comentou, que alunos que tiveram síndrome do pânico, que passaram, eu tive 3 crises de síndrome do pânico. Uma crise antes de entrar no Aikido, uma crise feia de estresse de trabalho, e logo posterior a essa crise eu conheci o Aikido, e desde então, aí eu não parei o treinamento, aí eu consegui superar, sem medicamento, sem nada, e depois as outras 2 crises também, após algumas crises também de estresse, por causa de trabalho, enfim, sobrecarga de várias funções, também eu consegui, sem remédio, sem medicamento, é claro, sempre com orientação médica, né, e com muita consciência, é importante eu dizer isso, tá, eu não fiz nada sozinho, eu sempre tive uma família
que me apoiasse e que estava sempre amparada por amigos, sempre conversando com muitas pessoas. Eu nunca estava sozinha, abandonada, me enfiei no buraco, não. Eu sempre tive muitas pessoas ao meu redor, me auxiliando e sabendo da minha situação, tá? E sempre com muita orientação técnica, tá? Então, assim, e eu estava no tatame o tempo todo, conseguindo me equilibrar emocionalmente. Então, assim, o tatame foi fundamental para todas as minhas crises. Mas, assim, o que eu digo dessa evolução emocional nos treinos tem que ser sério. Não é assim, eu ir uma vez, hoje eu tô afim, amanhã eu não tô afim. Não. É levar o treinamento a sério. É você ter disciplina. Então, nada vem do além. Nada vem por osmose, eu vou meditar, eu vou fazer um mantra, eu consigo. Não. Tudo que você vai fazer, você tem que ter uma disciplina. A partir do momento que você se disciplina a isso, e você tem consciência do que você vai realmente querer, aí você consegue o seu objetivo. Mesma coisa, se planeje. Eu vejo muito, nós estamos numa situação, está todo mundo por um fio de estresse no momento, por conta dessa pandemia. Então, estão todos estressados, se reinventando nesse momento, a gente está passando por um momento extremamente delicado, todos os senseis se reinventando, vendo as suas lives, suas aulas online, vendo a melhor forma de se adequar a esse momento, né? Então, assim, estão todos mesmo assim, emocionalmente, a gente está se adequando, né? Então, o que a gente faz? Um está se ajudando, o outro da melhor forma, um está assistindo o treino do outro, um está fazendo o treino do outro. Por que não? Essa corrente é muito bacana, né? Um ajuda o outro lá do Chile, um da Argentina, o outro ajuda aqui. Como a gente faz seminários presenciais, um do outro, auxiliando o outro, essa interatividade física, por que não essa interatividade online? É muito bonito isso. O Aikido é isso, essa interatividade, né? Eu acredito que isso que realmente o Sensei ficaria feliz de ver, né? Seria o princípio real do Aikido, né? Toda essa união, né? E não fragmentar o Aikido, porque cada um tem uma unidade e uma inteligência de ver o Aikido. E por que não unir essas inteligências, cada um respeitando a sua individualidade, né? O Sensei Maruyama, ele entende e estuda muito, né? E a gente acompanha ele com esses estudos, né? Então, cada um tem o seu estudo, o seu aprimoramento de estudo. Então, aí a gente estuda com os outros. Recentemente, a gente fala das relações humanas, né? Agora, em janeiro, recente, estive no Japão, na cerimônia do Kagami Biraki, né? Eu tive uma experiência formidável, onde todos eram um único organismo para a cerimônia, que é uma humanização mais linda. Eu acredito que a presença do Sensei estava ali, porque assim, o Dosho Sensei estava ali, o Aka Sensei estava ali amassando o moti, junto com todos os senseis ali, todo mundo era um só. Então, assim, quem era o grão-mestre, do mais simples, estavam todos juntos. Então, você não via quem era quem, né? Então, eram todos um só, em pró de um bem maior, que era o evento. Todos se tratavam com respeito, como sendo um só organismo. Era uma coisa linda de se presenciar, de se vivenciar. É coisa mais humana do que isso? Que é uma coisa mais linda do que isso? E se revezando,
né? E não precisava ninguém estar o tempo todo falando do que o outro tinha que fazer. Era uma coisa assim linda, linda. Eu tive o privilégio de vivenciar com pessoas lindas e sem ser discriminada em momento nenhum. Uma coisa que o O-Sensei também não fazia, por ser mulher, por ser nada. E coisas que muitas vezes a gente aqui sofre, né? Então, assim, muitas vezes em treino, eu estava treinando com pessoas que poucas vezes eu treinei, pegava forte, eu falava assim, eu olhava assim, tipo, por que você está me pegando tão forte assim? Aí a pessoa virava para mim e falava assim, não pensa que porque você é mulher eu vou te pegar leve com você. Eu não te pedi nada, né? Então, para que isso? Não tem necessidade, né? Então, não tem. Por que esse espírito, né, de competição? Não tem isso, né? Não era essa a ideia, né, do O-Sensei, né? Então, eu acho que a pessoa ainda não entendeu isso, né? Mas a gente está aprendendo. Eu acho que o grande legado, eu acredito que é esse, é o eterno aprendizado. Nós nunca aprendemos tudo. E a gente sempre está na busca desse aprendizado. É importante isso, como você frisou, que acontece, né? Às vezes, uma pessoa às vezes segura mais forte, né? Ou ataca mais forte, ou por pensar que você é graduado, ou porque você é alto, né? Grande também, e que tem que ser forte. É importante, assim, para quem está nos assistindo, também observar que, às vezes, dependendo, tem alguns fatores, né? O sensei dele, como que esse sensei ensinou, às vezes ele, né, aprendeu dessa forma, e às vezes é cultural, né? Eu digo isso porque a minha educação, meu pai dizia assim, que a vida era dura e tinha que ser firme, ser duro. E depois de algum tempo eu tive que desconstruir isso e construir de uma outra forma, ressignificando algumas coisas que é importante, como você falou, de se conectar com a pessoa. Eu não posso tratar todo mundo igual porque vem dessa forma, né? Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, da questão da violência contra a mulher, que cada vez está aumentando com essa questão, né, da reclusão, infelizmente, que certos comportamentos vêm de uma questão cultural lá de trás, que essa pessoa agora ela está sendo o algoz, mas lá atrás ela foi uma vítima de um pai ou de um avô que teve esse comportamento com a sua esposa, essa criança observou e aprendeu, porque uma criança é uma esponja. Então, seja como forma de criança ou como adulto, né? Às vezes, entender essa pessoa e ajudá-la a desenvolver esse olhar que a Ceci Tendra comentou agora, de humanização. Então, ocorre, eu percebo, essas questões que muitos vêm com trejeitos, com hábitos, às vezes culturais, de comportamento, né? De pouco flexível, né? Mas que durante o treino vai se conversando, vai fazendo, joga um insight, né? Vai trabalhando o mindset da pessoa, ela começa a pensar de uma outra forma, por um outro prisma. Poxa, que legal pensar, nunca parei para refletir. E é esse trabalho que o Sensei Mariama tem nos passado, até a tradução dos livros, né, que ele fez tá fazendo do japonês, do Ueshiba Sensei, do Kishimaru Ueshiba Sensei, trazendo essas informações mais lá da íntegra, da raiz, e trazendo para que nós possamos refletir e dizer assim, ó, o Sensei Ueshiba falava sobre isso, né, que precisa praticar o amor, que precisa fazer o ai, enfim. Então, com certeza, existem pessoas, às vezes, que ainda, né, atacam forte, enfim, não sei todos os motivos, mas alguns a gente acabou de falar aqui, mas que é preciso refletir. E que este material que a gente está fazendo nessa live, daqui a pouco já estamos quase no final do nosso tempo, você entende? Quando eu falar assim, ó, temos que encerrar, porque está assim, ó, 28 segundos, 27, está acabando. Essa live vocês têm que assistir novamente. Assistir e refletir no que esse André está falando. Parar para pensar em alguns pontos e, digo mais, ultrapassar a linha do tatame, do dojo. Levar esses conhecimentos que a Sensei Tendra falou para a sua casa, para a sua família, para o seu ambiente profissional, para o seu ambiente social,
tá? É importantíssimo, porque no dojo todos estão com o princípio de harmonia, mas nem sempre isso vai acontecer em outros lugares. E aí tem uma dificuldade, certo, Ceciliana? Claro. Para você ver a nossa importância, Marcos, como instrutores, senseis. A gente está todo mundo em casa. Quantos de nós fizemos um contato com os nossos alunos para saber como eles estão, como estão passando esse momento, né? Poucos, acredito, né? Que estão tendo contatos de verdade, de coração aberto, sem querer nada em troca, né? Eu queria até, eu sei que está chegando no final, eu queria ler uma mensagem que uma aluna, de eu ficar conversando com ela, sabendo da vida dela, e insistindo, né, que eu estou dando os treinos de terças e quintas, né, estão todos convidados, independente de fazer Aikido ou não. Estou dando aulas das 19h30 às 20h30, às terças e quintas, pelo Skype. E eu insistindo para ela, né, para ter uma horinha de descanso da cabecinha dela, do dia a dia dos afazeres dela. E aí, um belo dia, eu estava atordoada, porque todos nós somos humanos, né, graças a Deus. Tive os meus dias de momentos de baixa, né, e do nada ela me escreveu e falou: nossa, sensei, você não desistiu de mim. E aí ela me escreveu essa mensagem. Assim, quando tudo parecer que está indo para trás, lembre-se, a flecha, para ir mais longe, primeiro tem que ir para trás. Quanto mais para trás a flecha é puxada, mais longe ela irá atingir. Você é uma flecha nas mãos de Deus. Não se preocupe com a pontaria. Deus nunca erra o alvo. Então, o que eu queria dizer para todos? Vamos lembrar que todos nós podemos ser essa flecha. Presente. Eu queria agradecer a você essa oportunidade de estar podendo falar a todos. Agradecer a todos pelo tempo que se dispuseram de estar aqui com a gente. Acredito muito no trabalho que nós fazemos com Aikido e vamos ser essa flecha. Vamos atingir cada um. Uma ótima reflexão, hein? Esse texto aí. Parabéns. Lindo. Parabéns. São trabalhos como esse que fazem muitos refletir qual é a sua missão de vida, qual é o seu legado. Então, parabéns aí esse contato, né? E às vezes a gente não sabe o quanto isso é profundo para alguns. Você chamar a pessoa e conversar com ela fora das outras pessoas, né? Sozinho. Às vezes uma conversa dessa, eu já tive conversa aqui no dojo de 3, 4 horas com a pessoa. Você tem alguns minutos para conversar e a conversa durou 3, 4 horas. É bem isso daí. É uma conexão muito profunda. Eu queria aproveitar e agradecer a Sensei Teandra a disponibilidade, todos os amigos que nos acompanharam, os alunos da Sensei Teandra, quem a conhece ela, essa pessoa excepcional que busca essa evolução dentro do Aikido, acredita nisso, primeiro ela acredita para depois, claro, se desenvolver e trazer. E digo mais, assistam novamente essa entrevista. Obrigado pelas likes, por compartilhar. Apareceu aqui a mensagem, falta 27 segundos. Então, muito obrigado. Domo arigato a todos que nos assistiram. Eu que agradeço. Sensei Teandra, manda um abraço para a netinha, viu? Um abraço para ela. Mando sim a todos.
Agradeço a Muito obrigado. todos aí. Ceciliana, Muito fale um obrigada a pensamento todos para pela nós. presença. Então, um até logo a todos aí. Boa noite a todos. Muito obrigada. Ai, Yasumi Nasai. Ai, Boa tarde. Suminasai.